Ela falou que tomou 15 minutos da minha pregação, mas ela pode, né? É a esposa, né? Se não chegar em casa, o couro come, né? Brincadeiras à parte, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao grupo de oração Parousia, né? Onde Deus quer preparar o caminho com a nossa mão para a volta de Jesus. Haverá uma segunda vinda do Senhor. Nós professamos isso no nosso creio, nós professamos isso no catecismo, nós professamos isso na palavra de Deus. Jesus voltará numa segunda vinda. Pegando o gancho dessa questão da nossa vida, dessas curas que o Senhor faz conosco, e nós às vezes não percebemos. Foram 4 abortos, né? E nós oramos até hoje por isso. Mas eu lembro que quando a Mônica e o Dal, os irmãos, foram levar o arroz doce, né, que ela comeu sozinha, e eu fiquei lambendo o beiço. Brincadeiras à parte, Deus cura todo o amargor da nossa vida. Tome para você essa cura nessa noite. Quais são as amarguras da sua vida? Quais as amarguras, né, que você já sentiu, saboreou? Quantas vezes a vida é amarga para nós, mas Deus vem sempre com um arroz doce. Deus vem sempre com um doce para tirar o amargor da sua vida. Amém? Amém. Essa semana em missão partilhava com a irmã que partilhava os sofrimentos da vida. E eu dizia a ela: irmã, Deus nos dá paz sim, mas é uma paz inquieta. Deus não quer nos dar sossego. Se eu estou sossegado na minha fé, tem algo errado. Eu não posso ficar parado, porque no batismo Deus me chamou a ser santo, a estar com Ele, e um dia Deus me chamará de volta. Hoje, celebrando a vida, a saudade e a memória. É isso que a igreja nos ensina. Nós não celebramos a morte como muitos pensam: ah, hoje eu vou no cemitério celebrar a morte de tal fulano. Não, nós celebramos a vida, porque a igreja não acredita na morte. Vamos repetir? A igreja não acredita na morte, porque Cristo Jesus ressuscitou. A morte está sim na nossa vida, porque o homem pecou no Éden, e aí então Deus falou para ele o quê? Então agora trabalharás e ganharás o sustento, o suor do seu rosto. A mulher sofrerá as dores de parto e não mais viverá eternamente. Ele está fora dos jardins do Éden. Não mais, até a vinda de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus o céu se abre. O céu se abre para todos nós. Tem uma passagem do Catecismo da Igreja que eu gosto muito, que vai dizer que Jesus, logo quando morre, nós já sabemos que Jesus ressuscita. Ele não aparece para os discípulos, mas o que Jesus falou para aquele ladrão que estava na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus já ressuscitaria ali mesmo, na sua morte, iria para o céu, iria abrir as portas do inferno, a cortina do véu, o véu do templo se rasga, né? Se nós vamos pegar a leitura, então, da morte de Jesus, da paixão de Jesus, o véu do templo se rasga. Quem podia entrar nos atos do Senhor? Somente o sacerdote. Somente Jesus Cristo, somente Deus estava no céu. E a partir de Cristo Jesus, então, as cortinas se rasgam e todos nós podemos entrar nos atos do Senhor. Amém? Amém. Então hoje a igreja celebra o dia de finados, mas ela nos dá um ensinamento.
que nós celebramos a saudade, a memória e a vida. A saudade porque nós nos irmanamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não tive contato com meus avós, mas pela minha mãe, pelos meus tios, eu pude saber como era a vida da minha avó. Eu sei o que minha avó fazia, as orações que ela fazia, o juntar a família. Eu não sei por conta de viver com ela, mas por conta da saudade dos filhos e da memória dos filhos, de relembrar tudo aquilo que viveram, nós acabamos conhecendo essas pessoas. E aí entra também a comunhão dos santos. Nós temos uma comunhão com a igreja triunfante. A igreja também nos ensina que nós estamos a caminho da Jerusalém celeste. Os filósofos vivem se perguntando, né? Quem eu sou? De onde vou? Não é? De onde vim? Para onde vou? A resposta é simples, né? Eu vim de Deus. Eu sou de Deus e para Ele eu voltarei. Para Cristo Jesus nós voltaremos. E então, meu irmão, nada mais perguntaremos. Não existirá mais dúvidas. Porque Deus, na sua perfeita e infinita bondade, nos dará todo entendimento da vida e da morte. Nos dará todo entendimento. Como diz São Paulo, por enquanto nos vemos como num espelho, um reflexo. Mas um dia o veremos face a face. Celebramos a vida, porque aqueles que morreram em Cristo Jesus não morreram, mas ressuscitaram com o Senhor. Por enquanto a sua alma no primeiro julgamento, e depois quando Jesus voltar, que nós professamos no creio o quê? A ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne, porque Deus nos dará um corpo incorruptível. Não será mais um corpo que morre, mas será um corpo glorioso. Vamos pegar a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 1. Eu vou lendo apressadamente por conta de outras passagens que nós temos que ainda ver, tá bom? Aqueles que não tomaram, vamos prestando atenção para não perder aquilo que Deus quer nos falar. João capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou-vos preparar um lugar. Depois de ir vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho, para ir onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Primeiramente, Jesus quer nos alertar e nos confortar. Não se perturbe o vosso coração. Quantas perturbações nós temos no nosso dia, quanta correria em rumo à direção do céu, caminhando para o céu, quanta correria, quanta coisa. Às vezes podemos cair num ativismo de querer fazer e fazer e não mais ser de Deus. Nós queremos, eu quero isso, eu quero comprar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Não que não seja para trabalhar e para estudar, mas tudo que é demais, que é exagerado, não provém do Senhor. Que nosso sim seja sim e não. O equilíbrio. Deus quer nos dar equilíbrio. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus,
crede também em mim. E aí Deus dá um consolo para eles. Jesus Cristo já estava rumo a Jerusalém, rumo à pátria celeste, porque ele saberia da dor, do sofrimento, mas rumo a Jerusalém, rumo à morte. Nós também estamos rumo à morte. Ninguém aqui vai ficar para semente. E Francisco de Assis já dizia, né? Ó irmã morte. Chamava a morte de irmã, porque ele sabia que um dia ele a encontraria. Só um santo mesmo para desejar a morte, né? Para querer estar no colo de Deus o quanto antes. E nós a cada dia temos que procurar a pátria celeste. A igreja é militante. Jesus nos fala: meu filho, minha filha, caminha. A igreja vai nos falar de 3 pontos da nossa vida no encontro com Cristo. Uma vida que caminha aqui nessa terra, rumo ao céu. Uma vida que se doa aqui rumo ao céu. Se doa na família, se doa no trabalho, se doa nos estudos, se doa na vida em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, como é difícil caminhar com o Senhor, mas é necessário caminhar. Muitas coisas têm para ser feitas, mas só uma é necessária. E Jesus nos ensina no encontro com Maria e Marta: Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Se decida por Deus, minha irmã, meu irmão. Se decida por caminhar com o Senhor. Se decida por Ele, independentemente daquilo que você está vivendo. Seja militante. Esses 3 pontos da igreja: a igreja militante, que somos nós, caminhando rumo ao céu. A igreja padecente, foram aqueles que morreram, mas ainda estão esperando o tempo da graça, o tempo da ressurreição. E a igreja triunfante, que é a igreja celeste, onde estão os santos, onde está Maria Santíssima, onde está Jesus Cristo, Deus, o Pai e o Espírito Santo. E essa passagem nos ensina: filho, filha, eu sou o caminho, a verdade e a... Vamos repetir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos o caminho. Pronto, Jesus te ensinou o caminho. Se decida a caminhar com Jesus. Meu irmão, minha irmã, no momento da oração, o Senhor nos envolvia e nos chamava a ter uma entrega maior. Deus quer mais de nós no mundo desenfreado, onde não busca mais a Deus, onde não busca mais as coisas de Deus. Eu vou na missa se der. Só vou na missa se eu tiver vontade. Não é bem assim. O Senhor diz: não perturbeis o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É preciso ter fé. E a fé vai acabar. Só nos restará a caridade. E então, a igreja padecente, que eu queria que vocês pegassem comigo uma palavra, Mateus capítulo 12, versículo 32. Vamos lá? Vamos no 31 em diante. Pecado contra o Espírito Santo. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Opa! Deus nos deixou algo diferente aqui. Não será perdoado nem neste século, nem no século vindouro. Algumas traduções vão estar nem nesta vida, nem na outra vida. Algumas outras traduções vão estar nem nestes tempos, nem nos tempos futuros. O que o Senhor está querendo dizer para nós aqui?
que você pode ser perdoado hoje, mas também poderemos ser perdoados nos dias do juízo final. Ou seja, eu posso ou não orar pelo meu irmão que morreu? Fica aqui uma questão para nós. A igreja vai nos falar sobre, no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030, vai falar sobre a purificação final ou purgatório. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham a garantia da sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar no céu. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta ao castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e em Templo, fazendo referência a certos textos da Escritura, tais como Mateus 12:32. Queria que também você pegasse, se possível, na sua Bíblia, se não, Tobias capítulo 3, versículo 3. É um livro sapiensal da época dos judeus, não é histórico, porém nos ensina. Estava Tobias fazendo a sua oração, e duas orações ele faz. E uma das orações é justamente essa. Para quem não sabe, Tobias, na época da guerra, onde o povo hebreu morria, o povo de Deus morria, ele tomava conta dos corpos. Ele que ia resgatar esses corpos, diz a história. E então, em determinado momento, ele faz uma prece ao Senhor. Ele diz: Senhor, que não caia o seu castigo sobre mim, nem sobre os meus antepassados. Opa! Por que ele está rezando pelos seus antepassados? Se morreu, acabou. É uma tradição judaica orar por aqueles que já se foram, guardar a sua memória. Por que nós guardamos aqui a memória de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó? Porque o povo de Deus guarda a memória do povo de Deus até os dias de hoje. E nós não podemos nos esquecer dos nossos irmãos que se foram e dizer: morreu, acabou. Não. Seria então involuntário viver toda a vida. Seria involuntário querer ser santo aqui e deixar um exemplo para os meus que ficarão. Tem outras passagens ainda que poderíamos citar, mas vamos ficar nessas duas passagens. A igreja padecente precisa da sua oração. Seus pais faleceram, seus avós, ore pelas almas deles, sim, para que no dia do juízo o Senhor dê o perdão. A sua oração não salvará a vida dele, não salvará, porque quem salva é... Quem é o caminho? Jesus. Quem é o caminho, povo de Deus? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. As suas orações vão te achegar até o coração de Deus, de Jesus. Tocando o coração de Jesus, aí então o seu irmão é salvo. Olha que bênção. Nós orávamos ali para que o Senhor nos purificasse de todo mal. Entrássemos naquele mar, e eu vi um mar límpido, e eu entrando naquele mar e o Senhor me purificando. As orações dos justos purificam pecados. E não é palavra minha, é palavra de Deus. João capítulo 5 vai nos dizer isso. Se o seu irmão está em pecado, ore para que o seu irmão seja salvo e liberto desses pecados. E por que não orar por aqueles irmãos que já se foram? A igreja, em sua santidade, ela sabe disso. E todas as missas nós oramos pelos fiéis defuntos. Por final, a igreja é triunfante. Pegue a sua palavra agora sim.
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Enquanto a gente pega a passagem, retomando a palavra inicial de João 14, versículo 1. Meu irmão, minha irmã, não perturbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Põe sua fé no Senhor. Nessa noite o Senhor quer reavivar a sua fé e dizer: meu filho, caminha rumo à pátria celeste, porque o seu lugar é o céu. Amém? Amém. Olha para o seu irmão do lado e fala isso para ele: o seu lugar é o céu. Fala para ele, fala: o seu lugar é o céu. Na glória celeste, na pátria celeste. E meus irmãos, a palavra de Deus, ela é firme, ela é viva, é como uma espada de dois gumes, que ela penetra o nosso coração agora, em nome de Jesus. Credes em Deus, crede também em Cristo Jesus, porque na casa do Pai há muitas moradas. E o Senhor foi nos preparar um lugar. E meu irmão, minha irmã, nós queremos, Senhor, um dia estar no céu contigo, mas precisamos ser militantes. Precisamos fazer parte dessa milícia que está lutando aqui na terra com dores, com pesares, com angústias, que o Senhor nos cura às vezes, mas às vezes o Senhor também não nos cura e a gente continua caminhando. O Senhor toca no meu coração para dizer: quantas pessoas foram curadas no caminho? Lembra dos 10 leprosos? Que o Senhor falou: vai se apresentar no templo. No caminho, os 10 foram curados. Jacó, anos sem falar com o irmão, anos e anos, e decide voltar e retomar o encontro com o irmão. E no caminho, o Senhor cura o seu coração. No caminho, cura a ferida de toda a falta de perdão. E antes de chegar para abraçar o seu irmão, diz a palavra que ele se ajoelha 7 vezes, porque ele sabe aquilo que ele cometeu. E quando ele chega no seu irmão, ele dá um abraço, e ali ele é curado e liberto. O irmão fala: vamos ficar, vamos nos reunir. Ele fala: não, eu tenho que continuar caminhando. Moisés foi curado no caminho. Moisés não podia falar, não conseguia: Senhor, mas eu não sei nem falar. Como que eu vou chegar na frente e falar: oh, não, vou colocar lá Arão para falar com você? E vai então Moisés falar. Não sei se na 3ª ou na 4ª praga. Cadê Arão? Cadê? Não está mais. Quem está falando sozinho é Moisés. Foi curado no caminho. Caminho, meu irmão. O seu lugar é o céu, mas é aqui que se faz a graça. Padre Zezinho vai dizer que nós podemos viver aqui na terra o céu ou o inferno. E quantos irmãos estão vivendo o inferno? Quantos irmãos estão na droga, na prostituição, estão largados? Quantos irmãos estão vivendo a falta de perdão, foram morar na rua porque não aceitam mais sua fama? Estão vivendo o inferno. Mas Deus quer o céu para você. Deus quer o céu para cada um de nós e também para aqueles. E se nós não caminharmos, outros irmãos vão ficar sem a salvação. Outros irmãos vão ficar sem conhecer o Cristo. E por isso nós caminhamos rumo à pátria celeste, rumo ao céu. Buscai o Senhor, meu irmão. Buscai o Senhor, meu irmão. Em primeiro lugar, tudo mais vos será acrescentado. Buscai as coisas lá do alto. Afeiçoai-vos as coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 3, se não me engano, vai dizer isso. Buscai as coisas do alto. Nós estamos olhando demais aqui para a terra. Estamos esquecendo das coisas de Deus. Quando nós olhamos para o céu, até o gesto é um gesto de erguer a cabeça. O Senhor te ergue nessa noite, meu irmão. O Senhor te ergue nessa noite, meu irmão. Quando você estava cabisbaixo, olhando aqui para as coisas da terra, o Senhor nessa noite quer que você volte o seu olhar para Ele.
aqui na terra, buscando as coisas do alto. Para finalizar, agora amém, é claro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Vamos ficando de pé já para ler essa passagem. Você que tem a Bíblia, tome essa palavra no seu coração, na sua vida, leia, que os seus olhos captem agora toda a graça do Senhor, porque a palavra de Deus é viva, é pão que nos alimenta nessa noite. A palavra de Deus é poderosa e ela mesmo vem dizer a cada um de nós: não perturbeis o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Você que não trouxe sua palavra, preste atenção no que o Senhor vem nos dizer agora. Eis uma verdade absolutamente certa: se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se porém o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Feche seus olhos agora. Eu vou ler novamente essa passagem. Eu não sei se você já teve um encontro pessoal com Jesus. Se você não teve, agora é a hora, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você olhe para o céu. Feche seus olhos e volte seu olhar para Deus agora. É claro, Jesus está no meio de nós, porque onde dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, lá Ele está. E Jesus está aqui agora nos abençoando. Mas olhe para o céu. Que todo olhar para baixo, para as coisas da terra, para as coisas mundanas, caia por terra agora. Volte seu olhar para o céu. Como estava vivendo a sua casa, a sua família? Será que o nosso foco tem sido as coisas do mundo ou as coisas do céu? Será que o nosso foco no nosso trabalho tem sido aquilo que Deus quer para nós ou aquilo que nós mesmos queremos para nós, somente as nossas coisas, o egoísmo olhando para baixo? Olhe para o céu, para a igreja triunfante, onde o Senhor nos aguarda de braços abertos. Aquele que morreu com Cristo Jesus tem a vida eterna. Se morremos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se porém o renegarmos, Ele nos renegará.